Essa é talvez a aula mais esperada por vocês. O que eu devo fazer na hora da birra? Antes de dar um passo a passo, dar uma orientação do que você pode fazer, o que eu recomendo é que você pare um pouco, agora, nesse mesmo momento, respira. Percebe o quanto acalma a vibração do momento, a partir do momento que você para, fecha o olho e respira fundo. Fizemos isso 2 vezes, imagina fazer isso durante 1 minuto completo. Muda completamente a sua percepção do ambiente, de você, da situação, da criança e do momento do que fazer. Então eu convido vocês a sempre que presenciarem uma birra e a gente vai conversar sobre os passo a passo, primeiro, respira fundo. Pode não fechar os olhos se você estiver dirigindo, pode não fechar os olhos se você não quiser fechar os olhos, mas respire fundo. Vamos falar de 10 passos. Primeiro, mantenha calma. Exatamente isso que fizemos. Respira. Calma. Mantenha calma. Entenda que essa criança precisa de você. Ela está implorando pelo seu apoio, pela sua ajuda. Segundo, avalie a situação. Entenda qual é o ambiente da birra. Esteja num lugar seguro. E se a criança não estiver num lugar seguro, leve ela para um lugar seguro. 3. Ofereça conforto. Abaixe-se na altura da criança e ofereça conforto físico e emocional. Filho, eu observo que você está muito triste, você ficou muito frustrado com o que aconteceu. Você quer um abraço? Como eu posso te ajudar? 4. Valide os sentimentos da criança. A criança não sabe nomear ainda os sentimentos. Então você, como adulto, vai conseguir nomeá-los e validá-los. Filho, imagino que você esteja muito frustrado por não comer o doce agora na hora do almoço. Eu entendo. Eu também gostaria muito de comer. Eu queria muito comer um doce agora. Mas se eu comer esse doce, eu não vou conseguir almoçar. Isso não significa que você está cedendo. Você não está fazendo o que ela quer que você faça. E sim, reconhecendo e ajudando ela a passar pela onda. 5. Redirecione a atenção. Pode ser que dê certo quando você brinca com outras coisas. Imagina que ela está fazendo birra porque ela queria muito colocar o dedo na tomada e você não deixou. Você acalmou, tirou ela do lugar de perigo, conversou, filho, eu imagino que você esteja muito frustrado porque você queria muito colocar o dedo na tomada. Mas isso vai te machucar, isso não pode. E você, como cérebro maduro, vai olhar para um outro objeto que ela gosta muito e vai começar a brincar. Nossa, olha que legal. Vamos brincar disso. Olha, o que será que tem lá fora? Isso não quer dizer que você está diminuindo os sentimentos dela, mas sim redirecionando a energia dela para outros lugares. Se ela não quiser, não insista, não faça coisas a mais para que ela se distraia e para de tirar. Simplesmente espere. 6. Use técnicas de respiração. Lembra aquela respiração que você fez lá atrás? Ajude ela a fazer de novo. Faça você para que ela veja você fazendo. Você respira fundo e solta pela boca. Dependendo da situação em que a criança esteja, se você vê uma brechinha de conexão, convide ela a respirar daquela forma junto com você. Se ela não te deu abertura, continue disponível física e emocionalmente para ela, para que ela venha até você. A partir do momento que você viu uma brecha, que ela parou, que ela te olhou, que ela de alguma forma fez a menção de te escutar, desenvolva com ela a técnica da respiração. 7. Seja consistente.
Se você falou que não pode o doce antes do almoço, não pode o doce antes do almoço. Se você falou que não pode o doce antes do almoço, o pai tem que falar que não pode doce antes do almoço. A avó tem que falar que não pode doce antes do almoço. Mantenha-se firme na sua decisão. Por quê? Isso vai fazer com que a criança passe pelo processo de frustração, viva a frustração e saiba ter recursos para passar por ela. Se ela conseguir tudo que ela quer a partir do momento que ela começa a chorar, é o recurso que ela tem para conseguir as coisas. Então ela vai chorar sempre que ela quiser alguma coisa que ela não conseguiu. Seja com um, seja com outro. Por isso, todo mundo precisa estar alinhado. Quantas vezes você já não fez isso, provavelmente na sua infância? Mamãe, eu quero doce no almoço. Não, não vou te dar doce antes do almoço. Papai, me dá doce, por favor. E vai pro pai e o pai dá. Ou começa a fazer uma birra, a mãe fala, não vai ter doce. O pai fala, toma, come um docinho, pode deixar comer para ela não ficar tão triste. Porque tem medo de chorar, medo de traumatizar a criança. E ela entende que se ela chora, ela ganha o que ela quer. E se ela não ganha, ela aumenta a intensidade do choro. E aumenta, e aumenta, e aumenta, e aumenta, até um ponto que fica insustentável. Então, seja firme. Seja firme com respeito. Seja firme com empatia. Mas tomou uma decisão, siga firme na decisão até o final. 8. Dê espaço se necessário. Algumas crianças podem precisar de espaço, podem precisar ficar sozinha em um momento. E isso é direito da criança desde que ele esteja em um local seguro. Se ela pediu para você sair, saia. Se ela pediu para ir para o quarto, vá para o quarto. Fique atrás da porta, ofereça ajuda, ofereça apoio. Faça com que a criança entenda de que você está lá disponível para ela, mas dê o espaço que ela precisa. Segurar a força, manter ela naquele espaço pode causar mais frustração, mais irritabilidade ainda. A mesma criança que quis ficar sozinha no quarto, que quis ficar sozinha naquele ambiente, que quis distanciamento, em algum momento, quando ela conseguir se acalmar, ela vai buscar a sua ajuda, o seu colo, porque você é adulto de referência dela. Então ela vai voltar a conversar com você no momento dela. 9. Reforce comportamentos positivos. Elogie ela quando ela conseguir se acalmar depois da birra. Fale, que bom que você conseguiu se acalmar. Parabéns por ter conseguido se acalmar. Esteja perto dela quando ela se acalmar e conseguir se acalmar e entenda quais foram os recursos que ela usou para isso. E elogie sem bajulação, sem ser falso, mas sim reconhecendo coisas boas que ela teve, que ela fez para conseguir se autorregular. 10. E o mais importante de todos, discuta os sentimentos e alternativas das próximas vezes. Essa criança estava chorando muito porque queria o doce antes do almoço. Discuta sobre os sentimentos. Converse sobre os sentimentos. Filho, o que aconteceu ontem ou o que aconteceu agora há pouco foi muito difícil para você, né? Porque você queria muito um doce antes. Aquela hora você estava querendo muito o doce. Eu entendo. E eu também, muitas vezes, tenho muita vontade de comer doce. Mas sabe o que acontece? Às vezes, eu sinto a vontade de comer doce porque eu tô com fome. E eu não percebo que eu tô com fome. E eu peço o doce porque eu quero comer. Então, o que você acha da próxima vez, na hora que você quiser o doce, a gente almoçar? Aliás, mamãe, talvez eu estivesse com fome mesmo. E aí, acha alternativas para que isso não aconteça. Construa com a criança formas de conseguir o que ela quer. Não simplesmente dê a resposta. Por que você sentiu aquilo? O que você poderia ter feito diferente? Como nós poderíamos agir de forma diferente da próxima vez? Tenta ir construindo com ela alternativas de
resolução daquele problema antes dele acontecer, ou antes de chegar a uma explosão emocional. Seguindo esses passos, não só seu filho se sentirá amparado no momento de descontrole emocional, mas você também sentirá que é conforto para ele, consegue ter habilidade para dar o conforto que ele precisa. Mas você só vai conseguir isso se você não for tomada por amígdala, se você não for tomada pelo estresse, pelo sistema nervoso simpático, como a gente discutiu na outra aula. Lembre-se, quem tem o cérebro maduro, quem é o adulto da relação, é você.